agora. Imagine um lugar mágico, cercado por montanhas majestosas na região do Tigre, na Etiópia, onde uma igreja única se ergue desafiadoramente a 8.460 pés de altura. Essa é a Abuna Yematagu, uma igreja monolítica que remonta ao século VI. Se você já sonhou em explorar um local que parece ter saído de um conto de fadas, esse é o lugar. A acessibilidade à Abuna Yematagu não é para os fracos de coração. Para chegar até lá, você deve embarcar em uma aventura emocionante a pé, subindo por um percurso desafiador que inclui passagens vertiginosas e encostas íngremes. A cada passo você sentirá a adrenalina subir, mas a recompensa ao chegar é simplesmente inestimável. As vistas deslumbrantes ao redor fazem cada gota de suor valer a pena. Uma vez dentro da igreja, você será recebido por um espetáculo de arte e espiritualidade. As pinturas nas paredes e no teto, que estão maravilhosamente preservadas, contam histórias dos 9 santos, os valentes missionários que levaram o cristianismo a essas terras. Cada traço é uma janela para o passado, oferecendo um vislumbre da rica herança cultural e religiosa da Etiópia. A vida dos monges que habitavam esse lugar sagrado era cheia de devoção e sacrifício. Eles tinham uma maneira única de sobreviver. Trocavam leituras bíblicas por água com os locais. Imagine só! Em vez de dinheiro, o que eles precisavam era de fé e conhecimento. Alguns deles eram tão dedicados que não desceram do topo da montanha por 40 anos. Essa incrível determinação mostra o quanto a espiritualidade era importante para eles. Agora preciso que você pense na seguinte coisa: uma cidade-fortaleza mágica, erguida no alto de uma colossal coluna de granito de 600 pés de altura, no coração do Sri Lanka. Esse lugar incrível é Sigiriya, uma maravilha arquitetônica que encanta a todos que a visitam. Com uma história que remonta à pré-história, Sigiriya não é apenas um monumento, mas uma verdadeira cápsula do tempo repleta de segredos. A história de Sigiriya começa no século V, quando o rei Kashyapa decidiu transformar essa impressionante coluna em sua nova capital. Ele não poupou esforços para fazer do lugar um paraíso. A cidade foi adornada com arte vibrante, jardins aquáticos deslumbrantes e incríveis estruturas que desafiavam a imaginação. Os jardins eram um espetáculo à parte, repletos de fontes e lagos que refletiam o esplendor do palácio acima. Cada esquina era uma explosão de cores e beleza. Mas a verdadeira aventura começa quando você se aproxima de Sigiriya. Ao subir a encosta, você será saudado por um magnífico portão em forma de leão. Este não é apenas um ponto de entrada, mas um verdadeiro símbolo da força e do poder que o rei Kashyapa desejava transmitir. A majestade desse portão, com suas enormes patas de leão, é um convite para explorar o que está além. Infelizmente, após a morte do rei Kashyapa, Sigiriya foi abandonada, transformando-se em um tranquilo mosteiro budista. Essa transição deu à cidade uma nova vida, preservando seu legado espiritual enquanto a natureza começava a reclamar seu espaço. Hoje, as ruínas da antiga fortaleza oferecem uma visão fascinante do passado, e seus visitantes podem imaginar a vida que ali pulsou. Visitar Sigiriya é como embarcar em uma aventura mágica, onde cada pedra e cada mural conta uma história de um tempo distante. Se você está pronto para escalar essa incrível coluna e explorar a cidade-fortaleza que uma vez foi o orgulho do rei Kashyapa, prepare-se para se surpreender. Sigiriya é um destino que combina beleza, história e a emoção da descoberta, tudo em um só lugar. Você sabia que existem pedaços da cruz de Cristo aqui no Brasil? Sim, é verdade. Descubra onde estão essas relíquias sagradas e como chegaram até aqui. Uma história cheia de mistérios e milagres. Já pensou em descobrir um segredo antigo e fascinante que está escondido aqui no Brasil? Imagine encontrar pedaços da cruz onde Jesus foi crucificado, bem aqui no nosso país. Sim, isso mesmo. Existem fragmentos da cruz de Cristo no Brasil e hoje vamos revelar onde eles estão
e como chegaram até aqui. Fique com a gente até o final e você vai conhecer histórias incríveis e lugares que você nem imaginava que existiam. Vamos começar? Você já ouviu falar das relíquias da cruz de Cristo? São partes da cruz onde Jesus foi crucificado e são considerados sagrados por milhões de pessoas ao redor do mundo. As relíquias são objetos que têm uma ligação direta com a história de Jesus e, para muitos, possuem poderes milagrosos. Agora, imagine só, alguns desses fragmentos estão aqui no Brasil. E você deve estar se perguntando, como as relíquias chegaram ao Brasil? Vamos voltar no tempo para entender essa jornada incrível. Durante a Idade Média, a Europa era o centro da cristandade, e possuir relíquias sagradas era uma forma de atrair peregrinos e mostrar devoção. Muitas dessas relíquias foram distribuídas por várias igrejas e mosteiros em todo o continente. Com o tempo, à medida que as nações europeias começaram a explorar o mundo, elas levaram consigo suas crenças e relíquias. Quando os portugueses iniciaram suas viagens para o Novo Mundo, trazendo consigo não apenas sua cultura e tradições, mas também seus tesouros espirituais. Os portugueses chegaram ao Brasil no século XVI, e com eles vieram missionários e religiosos que tinham a missão de converter os indígenas ao cristianismo. Esses missionários trouxeram várias relíquias para fortalecer a fé nas novas terras e proporcionar um elo espiritual com a Europa. Entre essas relíquias estavam fragmentos da cruz de Cristo. Elas eram vistas como símbolos poderosos de fé e proteção. Esses pedaços da cruz foram cuidadosamente transportados e entregues a igrejas e mosteiros recém-estabelecidos no Brasil. A presença dessas relíquias não era apenas um ato de devoção, mas também uma estratégia para consolidar o poder da Igreja Católica nas colônias. Possuir uma relíquia tão importante ajudava a atrair fiéis e peregrinos, fortalecendo a posição da igreja na sociedade colonial. Interessante, né? Essas relíquias foram distribuídas por diversas igrejas e ordens religiosas ao longo dos séculos. Vamos ver onde você pode encontrá-las no Brasil. Museu de Arte Sacra de São Paulo, localizado no Mosteiro da Luz. Aqui você encontra um fragmento da cruz de Cristo. Quer saber como ele chegou lá? Fique ligado. A história desse fragmento é tão fascinante quanto a relíquia em si. No século XVIII, o Mosteiro da Luz foi fundado por Frei Antônio de Santana Galvão, mais conhecido como Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro canonizado pela Igreja Católica. Frei Galvão tinha uma forte ligação com as ordens religiosas de Portugal e, através dessas conexões, conseguiu trazer várias relíquias para o Brasil. Uma dessas relíquias foi o fragmento da cruz de Cristo. Ele foi doado ao mosteiro por uma nobre família portuguesa, que desejava espalhar a fé cristã nas colônias. Esse presente foi cuidadosamente guardado e venerado pelos monges do mosteiro por muitos anos. Com o passar do tempo, o Mosteiro da Luz se tornou um importante centro de devoção e peregrinação. Para preservar e exibir melhor suas relíquias e arte sacra, foi criado o Museu de Arte Sacra de São Paulo. Hoje, o fragmento da cruz de Cristo está em exibição no museu, permitindo que visitantes e fiéis possam ver de perto essa peça única da história cristã. Outro lugar incrível é a Igreja da Glória do Outeiro, no Rio de Janeiro. Sim, você pode visitar e ver com seus próprios olhos. É uma sensação indescritível estar tão perto de algo tão significativo. Mas não para por aí. Existem outros lugares pelo Brasil que guardam esses pedaços sagrados, cada um com sua própria história fascinante e cheia de mistérios. Vamos mencionar alguns deles rapidamente. 1. Basílica de Nossa Senhora, Aparecida em Aparecida, São Paulo. A Basílica de Nossa Senhora Aparecida, o maior santuário mariano do mundo, também possui um fragmento da cruz. Este pedaço foi trazido por missionários europeus e é uma das muitas relíquias sagradas presentes no santuário. 2. Catedral da Sé, em São Paulo. Na cripta da Catedral da Sé, uma das maiores igrejas do Brasil, há outro fragmento da Cruz de Cristo. A catedral é um ponto turístico e religioso importante na cidade de São Paulo.
3. Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, Minas Gerais. Esta igreja, uma joia do barroco brasileiro, possui um fragmento da cruz que foi trazido pelos colonizadores portugueses. Ouro Preto, com suas igrejas históricas, é um verdadeiro tesouro de relíquias e história. 4. Igreja de São José de Anchieta, em Vitória, Espírito Santo. Esta igreja, dedicada ao santo jesuíta que teve um papel crucial na evangelização do Brasil, também guarda um pedaço da cruz de Cristo. O fragmento chegou à igreja por meio das missões jesuíticas que estavam ativas na região. 5. Convento de São Francisco, em Salvador, Bahia. O convento, que é uma das mais antigas instituições religiosas do Brasil, possui um fragmento da cruz. Este convento é conhecido por sua rica história e bela arquitetura colonial. Agora, você pode estar se perguntando, por que essas relíquias são tão importantes? Será que realmente são reais? Bem, para muitas pessoas, elas são um elo direto com Jesus e sua paixão. Elas são veneradas e vistas como fonte de bênçãos e milagres. E para muitos historiadores e religiosos, sim, são pedaços reais da cruz de Jesus. Além disso, essas relíquias são parte do nosso patrimônio cultural. Elas conectam o Brasil com uma história global e milenar. É incrível pensar que temos essa herança aqui tão perto de nós. Imagine que um dia, cientistas descobrem um pergaminho antigo escondido em uma caverna por mais de 2.200 anos. E não é um pergaminho qualquer, mas um documento que pode mudar tudo o que sabemos sobre a história de Jesus. Agora, pense comigo. Como algo escrito tanto tempo antes de Jesus pode falar sobre ele com tanta precisão? Será que esse pergaminho prova que ele é realmente quem dizia ser? Nesse vídeo, iremos revelar os segredos que estavam escondidos por milhares de anos. Quer saber mais? Então vem comigo. Pense assim comigo. Você está andando por um deserto remoto, sob o calor intenso, cercado apenas por areia e rochas antigas. De repente, você encontra uma caverna secreta. Lá dentro, em meio à escuridão e ao silêncio absoluto, há jarros de barro que parecem estar ali há séculos. Ao abrir um deles, você descobre algo que ninguém esperava. Um pergaminho misterioso, enrolado e bem preservado. Esse pergaminho contém palavras escritas há mais de 2.000 anos. Parece coisa de filme, não é? Essa incrível descoberta realmente aconteceu em 1947, nas cavernas de Qumran, perto do Mar Morto, e mudou tudo o que sabíamos sobre a história da Bíblia. No meio desses jarros estavam os manuscritos do Mar Morto, incluindo o famoso Pergaminho de Isaías. Imagine a emoção dos arqueólogos ao encontrar esse tesouro oculto por tanto tempo, uma verdadeira cápsula do tempo. O que faz essa descoberta tão especial é que o Pergaminho de Isaías é um dos mais antigos e completos textos bíblicos que já foram encontrados. Pense nisso. Um documento que sobreviveu por milênios, atravessando o tempo e nos oferecendo uma janela única para o passado. Ele ficou guardado, protegido, pelo silêncio das cavernas, como se estivesse esperando o momento exato para ser revelado. Mas o mistério não para por aí. A grande pergunta é: por que esses textos ficaram escondidos por tanto tempo? Quem os colocou ali? E por que justamente naquela região desolada? Essas são perguntas que os arqueólogos e estudiosos ainda tentam responder. A descoberta do Pergaminho de Isaías foi um marco arqueológico de proporções épicas. Mas o que torna essa revelação ainda mais fascinante é o próprio conteúdo do pergaminho. Guardado nas cavernas do deserto, o pergaminho revelou um texto que parece estar à frente de seu tempo, e a sua importância vai muito além do que se poderia imaginar. Bem, para entendermos melhor isso, devemos voltar no tempo para visualizar como foi a história do achado desse pergaminho. Vamos imaginar um cenário intrigante. O ano é 1947 e o deserto da Judéia está prestes a revelar um segredo guardado há milênios. Um grupo de pastores beduínos, explorando cavernas escondidas nas areias do deserto, faz uma descoberta surpreendente que desafiaria tudo o que se sabia sobre a antiguidade. Dentro de uma dessas cavernas, entre os fragmentos de barro e poeira acumulada, eles encontram algo que brilha com uma luz própria.
jarros antigos, meticulosamente enterrados e protegidos pelo tempo. Ao abrir um desses jarros, eles descobrem um pergaminho, um manuscrito de valor inestimável que havia sido preservado durante séculos. Esse pergaminho é o pergaminho de Isaías, um dos manuscritos mais antigos e completos da Bíblia que jamais foram descobertos. Envolto em mistério, ele faz parte dos manuscritos do Mar Morto, um grupo de textos que foram escondidos e guardados em segredo. O pergaminho de Isaías é uma janela para um passado distante, oferecendo uma visão direta das palavras escritas há mais de 2000 anos. A descoberta desse pergaminho foi como encontrar uma cápsula do tempo, um elo direto com uma época antiga que parecia ter sido esquecida pelo mundo moderno. Cada palavra escrita, cada detalhe do texto, é uma peça preciosa que conecta o passado ao presente, revelando segredos sobre como esses textos foram preservados e transmitidos ao longo dos séculos. Imagine o impacto dessa descoberta. Uma peça fundamental da história bíblica que surgiu das sombras do deserto, desafiando e ampliando nosso entendimento sobre os textos sagrados e sua importância na formação da fé e da cultura ao longo dos milênios. A jornada para descobrir a idade e a autenticidade do pergaminho de Isaías é uma história fascinante por si só. Cientistas e estudiosos enfrentaram um verdadeiro quebra-cabeça para determinar a idade exata desse manuscrito antigo. Com técnicas avançadas de datação por radiocarbono, os especialistas revelaram que o pergaminho data do século II a.C. Isso mesmo, mais de 200 anos antes do nascimento de Jesus. Imagine a importância de um documento que foi escrito tanto tempo antes dos eventos que descreve. Para garantir que não houvesse erro na avaliação, a análise paleográfica foi minuciosamente realizada. Essa técnica envolve a análise da escrita e do estilo de caligrafia, comparando com outros textos da mesma época. Os resultados confirmaram que o pergaminho não é apenas autêntico, mas também datado com precisão no período helenístico, uma era crucial para o desenvolvimento das tradições judaicas. O pergaminho de Isaías tem um significado teológico profundo. Você já se perguntou como um texto tão antigo poderia apontar diretamente para os fundamentos do cristianismo? Imagine encontrar um documento que, mesmo escrito séculos antes, já falava de um Messias esperado. O que isso pode nos dizer sobre as profecias do Antigo Testamento? Será que esses escritos estavam antecipando algo muito maior do que os próprios autores poderiam imaginar? Ao lermos esse pergaminho, conseguimos ver uma ligação direta entre essas profecias antigas e a vida de Jesus. Como isso impacta sua compreensão da fé e das promessas bíblicas? Isaías 53 é um dos capítulos mais fascinantes da Bíblia, com profecias que muitos acreditam serem cumpridas na vida de Jesus. Vamos ver algumas dessas profecias e seus cumprimentos no Novo Testamento. Isaías 53:3. Ele foi desprezado e rejeitado pela humanidade. Cumprimento. Em João 1, 10-11, vemos que Jesus, apesar de estar entre o seu próprio povo, foi rejeitado por eles. Você já pensou por que alguém tão importante para a história do mundo enfrentou tanta rejeição? Isaías 53:5. Ele foi traspassado por nossas transgressões. Cumprimento. Em 1 Pedro 2:24, a crucificação de Jesus é descrita como o momento em que ele carregou nossos pecados, sendo perfurado pelos nossos erros. Isso te faz refletir sobre o sacrifício que ele fez por toda a humanidade? Isaías 53:7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Cumprimento. Mateus 27:12-14, relata o silêncio de Jesus diante de seus acusadores durante o julgamento. Você já se perguntou por que ele escolheu o silêncio em um momento tão crucial? Isaías 53:9. Ele foi designado para uma sepultura com os ímpios e com os ricos em sua morte. Cumprimento. Mateus 27:57-60, mostra o sepultamento de Jesus no túmulo de José de Arimateia, um homem rico. Esse detalhe te surpreende? Como a profecia se alinha com eventos tão específicos? Isaías 53:12. Foi contado com os transgressores. Cumprimento. Lucas 23:33,
descreve Jesus sendo crucificado entre dois criminosos, mais uma evidência do cumprimento das profecias. O que isso te faz pensar sobre a precisão dessas previsões? Além das profecias e dos relatos bíblicos, há também confirmações históricas de que Jesus realmente existiu. Dois importantes historiadores da antiguidade, Tácito, um romano, e Flávio Joséfos, um judeu, mencionaram Jesus em seus escritos. Tácito, um romano rigoroso e detalhista, menciona um homem chamado Cristo, que foi condenado à morte por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Ele escreve sobre isso quase como uma nota de rodapé, mas essa simples menção ecoa através dos séculos como um testemunho poderoso. O fato de que Jesus viveu e foi executado é inegável até mesmo para um cético como Tácito. Agora imagine Joséfos, um historiador judeu que viveu em meio ao povo que havia testemunhado a crucificação. Ele não apenas mencionou Jesus, mas o chamou de um homem sábio, reverenciado por seus seguidores. Não era uma afirmação religiosa, mas um relato da realidade de sua época. Esse Jesus, de quem tanto ouvimos falar, realmente caminhou entre os homens. Esses registros vindos de fora dos círculos cristãos carregam um peso inquestionável. Eles nos fazem pensar: se historiadores imparciais, que não tinham nada a ganhar ao mencionar Jesus, o fizeram, o que isso diz sobre a profundidade e a verdade de sua história? A conclusão que podemos tirar é impressionante. As profecias de Isaías, escritas muitos séculos antes do nascimento de Jesus, não apenas se alinham com os eventos de sua vida, como também se cumprem de forma precisa e detalhada. Isso nos leva a refletir sobre a profundidade dessa conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. As profecias não foram apenas palavras ao vento, mas sim um vislumbre do plano divino, desenhado muito antes de se realizar. A maneira como esses textos antigos apontam para a missão de Jesus atua como uma poderosa evidência para muitos de sua natureza divina. Essa convergência entre os dois testamentos fortalece a crença de que Jesus não era apenas um homem, mas o Messias esperado, anunciado por gerações e revelado no tempo certo. Agora que mergulhamos nas profundas conexões entre as antigas profecias de Isaías e a vida de Jesus, fica o convite para você refletir sobre o que tudo isso significa. Será que essas evidências falam ao seu coração? Será que há algo em você que deseja conhecer mais sobre essa verdade, essa esperança que tantos encontram em Cristo? Se você sente que chegou o momento de entregar sua vida a Jesus, faça essa simples oração de compromisso. Senhor Jesus, venho a Ti hoje, buscando a Tua verdade e a paz que só Tu podes dar. Eu creio nas Tuas palavras, na Tua vida e no sacrifício que fizeste por mim na cruz. Peço que entres no meu coração, perdoa os meus pecados e concede-me a graça de Te seguir. Ajuda-me a viver uma vida que reflita o Teu amor e a Tua misericórdia. Amém. Se você fez essa oração, saiba que este é um novo começo. Compartilhe sua experiência nos comentários. Adoraríamos saber como você foi tocado e ajudar a conectar você a uma comunidade onde poderá crescer na fé.